Pronto, está aberta a palavra para vocês. Tá bem. Bom, tem como, Nicole, colocar? Ou ficamos... obrigada. Bom dia, professoras, professores, colegas. O nosso tema, conflitos ambientais no projeto Aqui e sua contribuição para o delineamento da área de ciências ambientais. Como integrantes do nosso grupo, estamos eu, Joseísa e Nicole, como mestrandas, a Rebeca, que é doutoranda, e as professoras Elineide e Mariela. Sim, Nicole? Bom, acho que se nós partirmos do princípio de que enquanto a natureza for vista apenas como recurso, nós vamos continuar vivendo constantes conflitos ambientais, com crescentes e preocupantes escassez de nossos bens naturais. E com base nessa preocupação, a ONU, juntamente com países parceiros, desenvolveu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E desses 17 objetivos, nós destacamos aqui os mais relevantes para o contexto desse nosso trabalho, que seriam a redução das desigualdades, o consumo e produção responsáveis, água limpa e saneamento e vida debaixo d'água. É interessante quando percebemos o quanto os processos de modificação da natureza de origem antropogênica, em relação homem e natureza, tornam-se cada vez mais sem sentido à medida em que a qualidade de vida da maioria da população se deteriora e a concentração de renda aumenta. E as ciências ambientais deixam claro que nós fazemos, sim, parte de um sistema complexo, cujo pensamento é sistêmico e que não cabe aqui nenhum tipo de reducionismo sistêmico. Dentre os caminhos para a construção das ciências ambientais, nós temos e escolhemos estudos de caso e definição de variáveis que se interconectam, né? E como modelo de estudo de caso, nós optamos por trabalhar com o sistema socioecológico da Ostrom, que vai ser melhor explicado à frente. Bom, vimos que ambientes transformados por ações antrópicas podem gerar diferentes tipos de conflitos ambientais. Então, nós destacamos aqui os distributivos, os espaciais e os territoriais. E nesses conflitos, vimos também que predominam a exploração do trabalho e a dominação da natureza, que são garantidos por territorialidades estatais, resultando sempre numa grave devastação ambiental. Então, além do ambiente, o capitalismo, né, que é esse sistema que nós temos, agride modos de vida, identidades socioespaciais, expulsando de seus territórios povos inteiros e surgindo novos territórios condizentes com as relações de poder dominantes e ajustados à lógica do capital. Nós podemos exemplificar também com essa somatória, né, das variadas formas de apropriação desses espaços naturais, com os diferentes modos de produção nos seus territórios, que resultam nos conflitos ambientais. E um outro bom exemplo, e que faz parte desses conflitos, seriam os ribeirinhos, cujo modos de vida, identidade e os saberes são desrespeitados sempre que são retirados do seu lugar com a proposta de serem reinseridos no sistema. Sim. Bom, em relação à construção das usinas hidrelétricas, observamos que as questões sociais e ambientais discutidas aparentam estar resolvidas pelos dispositivos legais. Entretanto, o que se vê realmente é que o direito de acesso ao uso da água fica restringido a determinados grupos. E aqui, alguns exemplos dessa legislação voltada aos parques aquícolas, né, de ambientes transformados, no caso, as usinas hidrelétricas, e dentre eles, nós temos aqui decreto, instrução normativa interministerial, que determinam que tais áreas fossem prioritariamente destinadas a integrantes de populações tradicionais, atendidas por programas de inclusão social,
Temos também a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, que elencou como algumas de suas premissas a gestão dos recursos pesqueiros e a participação social, e o próprio Plano de Conservação e Usos Múltiplos do reservatório aqui da nossa usina de Lajeado, que já previa a instalação de parques aquícolas. Bom, e finalmente, o nosso estudo de caso, que é o Parque Aquícola Sucupira. Ele está entre as 198 áreas de 30 hectares licitadas em 2003. Essas áreas totalizam os 5 parques aquícolas existentes no estado do Tocantins, sendo eles Sucupira, que é o maior, Brejinho 1, Brejinho 2, Miracema, Lajeado e Santa Luzia. Todas essas áreas seriam para parques, para parques, áreas não onerosas e destinadas à população de baixa renda. E aqui nesse mapa mostra que a localização do parque está na região norte de Palmas, que atualmente conta com 17 famílias. Mais à frente também nós vamos ter um outro mapa que mostra melhor isso no mapa de Palmas como um todo. A questão norteadora do nosso trabalho é os conflitos ambientais em projetos aquícolas de ambientes transformados, realizados a partir de um estudo de caso, podem contribuir com o delineamento da área de ciências ambientais. A nossa problemática é como os conflitos ambientais em projetos aquícolas em ambientes transformados por hidrelétricas podem contribuir com o delineamento da área de ciências ambientais. Perdão, gente. Obrigada. E, justamente, nosso objetivo é, através dos principais agentes e variáveis envolvidos nos conflitos ambientais do projeto Aquícola Sucupira em Palmas, Tocantins, contribuir para o delineamento da área de ciências ambientais. A metodologia utilizada trata-se de um estudo de caso único. Os métodos para sua realização baseiam-se na coleta de dados primários e secundários, o que perfaz uma triangulação metodológica. Nessa triangulação, ela abrangeu as abordagens observar, ler e perguntar, como mostra a figura, sendo que essa triangulação não foi feita de modo hierárquico, e sim cíclico, o que demonstra até mesmo que coadula com a visão holística das ciências ambientais de que tudo está interligado. Falando mais especificamente sobre as abordagens, na abordagem ler foi realizado um levantamento bibliográfico e uma pesquisa documental. Essa pesquisa foi feita de modo online e foram pesquisados documentos como os diários oficiais, documentos técnicos e também reportagens, todas envolvendo com a temática proposta. Na série Observar, foram realizadas uma visita técnica com observação estruturada, com roteiro já pré-estabelecido, baseado no arcabouço de Ostrom e Figueiredo. E, por fim, na abordagem Perguntar, foram realizadas entrevistas com atores sociais, a representante da Associação Bom Peixe, uma representante da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins, e também um técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, todos também envolvidos na temática. Ainda, com base nos 3 aspectos da triangulação utilizada, elabora-se um quadro que relaciona as principais variáveis e agentes deste caso, que são encontrados nos subsistemas componentes do sistema socioecológico do Parque Aquícola Sucupira, seguindo o arcabouço teórico-metodológico proposto por Ostrom, como anteriormente mencionado. Bom dia a todos. Então, daremos continuidade agora com os resultados da nossa pesquisa. Então, como Nicole nos explicou, dentro desses documentos da nossa análise documental, nós tivemos nos diários da União, principalmente um que dá até especificamente a vigência do processo da licitação e da cessão dessas áreas ao Parque Aquícola Sucupira, que no caso ele era o de número 291, e essa data está de
30 de dezembro de 2013 a 2033, ou seja, 20 anos, sendo esses 20 anos mais prorrogáveis por outros 20 anos. E tem, inclusive, os nomes dos concessionários, né, que assinaram ali esse contrato. Dentro dos documentos técnicos em nível estadual, esse da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura, de 2018, ele mostra exatamente como estava a situação do parque naquele ano, quantos licitados, quantas áreas estavam em uso, quantos piscicultores no local, e ele evidenciava que o potencial do parque não estava sendo atingido, ele estava bem aquém na sua produção em relação ao seu potencial. E o relatório diagnóstico dos parques aquícolas da barragem de Lajeado, de 2019, da Rural Teams, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, evidenciou 2 novos aspectos muito importantes sobre este parque, que foram a evidência da necessidade da terra, né, de um local em terra no entorno para dar o suporte à produção, e ele especifica que o local dessa terra, dessa área, seria uma parte da frente da chácara do ex-governador Marcelo Miranda. Então, eu cito o nome dele aqui, citamos, porque esse nome está citado neste relatório, né? E é interessante ver que os conceitos, né, estão interrelacionados com os demais parques aquícolas de Lajeado, sendo que os problemas mudam apenas da escala e no histórico, né? Por isso que é importante a gente fazer o estudo de caso, porque cada caso é um caso. Nesses outros parques de Lajeado, todos eles também têm essa questão da terra não resolvida, mas alguns têm alguns avanços, porque tem uma ajuda, um auxílio maior da prefeitura ou da Investico, e outros não, já estão a ponto de serem retirados de lá os seus aquicultores. E dentre as reportagens, nós focamos principalmente as do Conexão Tocantins, de 2013 a 2019, porque eles mostraram todas as fases, eles noticiaram todas as fases do parque, né? Desde 2013, ali, quando teve a divulgação da seleção para os pescadores, e depois a cessão, né, aos que foram contemplados, eram 209 áreas, 198 foram contempladas. E eles também noticiaram um curso de cooperativismo que foi dado em 2014 para esses antigos pescadores que se tornariam aquicultores, e a instauração do procedimento em 2017 do Ministério Público para investigar o porquê desses direitos desses pescadores não estarem sendo garantidos. Como veremos nas entrevistas logo a seguir, eles receberam muitas promessas do governo que não foram cumpridas, né? E a SEAGRO também, em 2014, noticiou ali a inauguração, né, desse parque. Pode passar. Então, na abordagem Observar, nós fizemos ali uma visita de campo. É óbvio que nós fizemos dentro de todos os protocolos do distanciamento social, dentro da pandemia que estamos vivenciando, da Covid-19. Era um local aberto, né? Não tivemos contato próximo com as pessoas, todas com uso de máscara, álcool em gel, né? Então, no momento que esse distanciamento social estava já permitido, não um isolamento social, né? E dentro dessa abordagem Observar, quando fomos ali na visita de campo, como a Nicole colocou, nós levamos os diários de campo, né, para os nossos registros, com foco na identificação dos agentes das variáveis daquele sistema socioecológico complexo, né, baseado no arcabouço teórico-metodológico da Ostrom, e vimos que realmente a maior parte dos conflitos que ali estão estabelecidos tem relação de causa e efeito com a falta, né, de um espaço físico territorial no parque, assim, da terra mesmo, nesse suporte, né? Então, temos aí algumas fotos ilustrativas, os tanques redes, lembrando que no histórico do Tocantins, assim como de outros locais, nós temos primeiramente a aquicultura em tanques escavados, e depois, dentro das medidas de mitigação dos impactos sociais das construções de barragens, nós temos a proposta do governo sobre os tanques redes, né? E também aí nós podemos ver os alojamentos improvisados desses pescadores, já que eles não têm um local próprio para fazer isso. Pode passar.
E aqui nós construímos esse mapa para poder mostrar de forma mais clara, né, como que está a situação do parque, né? Como vocês podem perceber, o parque é esse pontinho bem pretinho, e eu não tenho como mostrar a seta aqui, mas vocês estão observando, e está na região norte, como já foi dito pela Joseísa, e vocês podem perceber que ele está dentro da área de lazer e cultura do Plano Diretor de Palmas de 2018. E aí, vocês podem perceber também esses loteamentos urbanos informais, que são esses alojamentos improvisados que eles precisaram fazer na rua, na via de acesso, né, ao parque, já que eles não têm essa área que deveria ter sido cessionada a eles também no início do projeto, desde o início do projeto, né. E interessante também que o professor Basoli coloca em seu livro Palmas em Foco, Contradições de uma Cidade Planejada, que a lei, ela vai de encontro à proposta da área ali, né? Então, a lei, ela está em oposição em relação à proposta do parque, que é de criação de peixes, e a lei mostra que é um local turístico, né? Então, com esse local turístico planejado ali, replanejado, né, nesse plano diretor de 2018, nós vemos uma valorização daquela área, né, da terra, com grandes investimentos, o acesso, sendo que o acesso às informações privilegiadas por esses grandes investidores, né, que forçam novas leis por interesses próprios, né, e eles querem que isso aconteça, então eles forçam ainda novas leis, e tudo isso leva à necessidade de resistência dos associados ao parque, né, que são os aquicultores, a Associação Bom Peixe. Então, esse é o local de resistência que eles encontraram. Como veremos, eles tentam retirá-los dali, né, nas entrevistas isso ainda fica mais claro, mas eles se colocaram ali para ter a resistência, já que eles têm esse uso da água garantido por 20 anos e mais 20, ou seja, 40 anos, legalmente cedidos, eles também precisam lutar para que a promessa da terra que foi feita e não cumprida seja, então, solucionada. Pode passar. Então, dentro da abordagem perguntar, nós fizemos ali algumas entrevistas, então nós fizemos com 3 representantes, como a Nicole já colocou, um representante da própria associação, dos próprios aquicultores, outro representante do governo, né, do estado, da SEAGRO, e outro um representante técnico, né, que hoje está no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, mas na época da criação do parque, ele estava no Ministério da Pesca, na época que existia esse ministério do governo federal. Então, no dia que nós fomos para a visita de campo, a representante da associação estava lá, então nós aproveitamos e já fizemos a entrevista com ela pessoalmente. Os outros 2 representantes, nós fizemos a entrevista por Google Meet. A representante da associação, ela deixou evidente a falta de interesse, de apoio técnico e incentivo financeiro do Estado e as dificuldades da regularização dessa terra. A falta de espaço, como vocês puderam perceber, inclusive nas fotos, e também ela salientou muito a falta de acesso à energia elétrica, rede de encanamento de água, internet, todas essas questões dificultando a comercialização dos peixes, né, que não podem ser limpos para venda, nem mantidos refrigerados, e até mesmo coisas simples na questão do comércio, como passar um cartão de crédito, né, eles não têm condições de fazer isso ali, por isso não tem o selo de qualidade, eles não têm como emitir uma nota fiscal, então eles precisam fazer tudo isso fora dali e ter, então, outras unidades de suporte para isso, sendo que eles mesmos poderiam fazer todas essas etapas, se eles tivessem todo esse local garantido. E também ela colocou a questão da proposta do governo ao longo desses anos de transferi-los para a área da Agrotins, que já é na região sul da cidade, né? Mas lá nessa região, os estudos que foram feitos das áreas para a questão aquícola mostraram que não são locais, concluíram que não são locais viáveis tecnicamente, né? Então,
poderia até pelo plano diretor da cidade de Palmas estar mais adequada à região, porém a área não é própria, tem paliteiros, tudo mais, que inviabilizam a questão da aquicultura. E o representante da SEAGRO, a representante da SEAGRO, que estava naquele momento, o seu local de fala, né, era a questão, era no local de fala do governo mesmo, do estado do Tocantins, ela focou mais nos impactos ambientais em sua fala, né? Então, ela falou das possíveis diminuição de água, de oxigênio na água, aumento de dejetos por conta de muitos peixes, focou inclusive na criação de peixes exóticos, que são as tilápias, que tem pouco tempo que foram instituídas, né? E tem programa para isso. E ela sugere que precisamos ir caminhando para o final. Tá certo. E ela sugere, então, que precisa haver ali, precisaria haver nessa agroindústria, mas quando questionado sobre o local onde seria, ela disse não ter conhecimento se essa promessa realmente haveria sido feita para eles. E o representante da Senar confirmou todas as informações, falou também no seu histórico, no seu relato, todas as informações colhidas anteriormente nos documentos e nas entrevistas que nós visitamos e vimos também, e falou, inclusive, da questão de que quando foi feito o acordo inicial, a área que seria ali cedida, né, para que fizesse esse entreposto na terra para o parque, estava inclusive em diário oficial, documentada, porém com a mudança do governo, né, da época do Siqueira Campos, né, para o Sandoval, que depois foi para o Marcelo Miranda, tudo isso foi engavetado, e então foi quando se iniciou a tentativa de tirar as pessoas dali para ir para outro local, por interesses próprios mesmo, né. Então, pode passar? Nós vemos aqui, né, na triangulação dos dados, esses principais pontos, o histórico do projeto, as promessas de auxílio do Estado e da União, a necessidade de suporte em terra e a produção aquém da capacidade do parque, mostrando dentro do sistema socioecológico que nós tivemos a Ostrom como nossa base, dentro desse sistema de recurso, que seria o próprio projeto Sucupira, e a unidade de recurso inicial que nós focamos, que foi a água, né, dessas usinas hidrelétricas de Lajeado, Lago de Palmas represadas, mas que nós vimos que estava totalmente imbricada com a terra. E no sistema de governança, todos esses atores entram, né, como nós já citamos, a associação, o Estado, o governo brasileiro, as leis, as políticas e usuários, né, tanto os pequenos aquicultores, os chacareiros ao redor, os moradores do entorno, os banhistas que vão lá passear, os consumidores do próprio peixe, todos esses estão reunidos e eles deveriam, né, conseguir fazer uma governança de bens de uso comum, que no caso aqui seria a água e a terra em seu entorno como suporte. Pode passar? Pode passar? Isso, e como conclusões, né, quais temas nós vimos aqui, né, nós vimos que o Parque Aquícola Sucupira, então, tem como seus principais problemas esse nível precário do associativismo, tanto econômico, técnico e político, a falta dos respectivos apoios de fiscalização dos órgãos competentes, a pressão vinda do governo do estado para que as famílias da Associação Bom Peixe desocupem aquela área, não apenas por conta de interesses políticos particulares, mas também por conta de propostas lançadas em 2018, um novo plano diretor de Palmas. Desculpa, volta Nicole, acho que pulou um. Rebeca, a gente precisa finalizar. Já foram uns 20 minutos? Já. Desculpa. Então, só para poder dizer que dentro dos conceitos nós identificamos todos aqueles que a Joseisa já tinha falado, os distributivos, os territoriais, os espaciais. E dentro dos métodos, na metodologia proposta por Ostrom, nós vimos que esse caso, ele se destaca, né, ele pode condizer com a previsão de colapso, citado por Ostrom. E pode passar então, Nicole, vou finalizar com a nossa síntese, que os conflitos ambientais aqui que nós focamos foram que envolvem água e terra,
é uma questão de poder e capital, que vai muito além das questões técnicas. Esses dados concretos do estudo de caso, eles auxiliam no delineamento da área das ciências ambientais, e esse delineamento da área também retroage para que possamos entender o estudo de caso e publicá-lo, inclusive, para novas análises, em revisões de outros autores, outros pesquisadores. E, por fim, as ciências ambientais, com seu olhar interdisciplinar, têm a pretensão de atingir o todo, porém, com seu status quo ainda se perde na discussão do espaço e lugar, cabe à academia se posicionar e encontrar suas essências e caminhos a serem percorridos. Nossas referências estão a seguir citadas e nós agradecemos, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada ao grupo, parabéns pela apresentação, né? Vamos abrir, então, para as considerações. Aqui no chat eu não consegui perceber inscrições, se alguém tiver feito algum comentário, por favor, pode se manifestar. Kelly quer a palavra, algum aluno também quer a palavra para a gente dar oportunidade aos alunos. Enquanto isso, a Kelly já pode... brevemente, né, Kelly, fazer os seus comentários. Ai, já disse que não funciona esse negócio corrido, gente. É um momento muito bom de debate. Bem, acho que é parabenizar o grupo. Também é um trabalho, né, que se consiste num desafio para ser realizado aí em 3 meses, 4 meses, né, 3 meses e meio, mais ou menos, durante uma pandemia. Então, foi, de fato, né, um desafio para vocês. Eu vou colocar alguns pontos assim, mas fiquem à vontade para discutir. Por exemplo, a parte introdutória. Eu percebi que ela está muito distante do objeto empírico. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, tá? As leituras são muito ricas, vocês trouxeram autores muito bons, mas há um distanciamento dessa primeira discussão ali que vocês se propuseram, trazendo os autores com teoria, da empírica. Então, eu percebo ali uma quebra, né? Parece que meio 2 trabalhos distintos, tá? Acho que tem que ter esse cuidado de somar. Sugiro dar uma olhadinha ali nos slides, questão e problemática, gente. Parece que o que vocês colocaram questão não tem ponto de interrogação, e o que vocês colocaram problemática é onde está o ponto de interrogação, né? Acho que há ali uma inversão. Sistema, né? Vocês usaram muito essa ideia de sistema. O que é teoria dos sistemas? O que é uma análise sistêmica para os conflitos ambientais? Outro ponto que eu chamo a atenção, e também vou chamar a atenção do grupo anterior, não deu tempo de fazer anteriormente, tá? Gente, mesmo na apresentação, a gente tem os cuidados com os rigores das normas técnicas, tá? Norma de citação, tá? Citação direta, citação indireta, muito cuidado. A citação das fontes de dado e a construção das referências. Então, acho que isso vale a pena aí, há uns probleminhas aí, inclusive toda a imagem, gente, todo dado que vem tem que estar devidamente citado. Acho que a Cássia pode até me corrigir se eu estiver equivocada. A ALC, gente, a área de lazer e cultura, ela não se estende até essa porção norte, tá? Mesmo no projeto da capital, ela está limitada à área de macroparcelamento. Aí o plano diretor de 2007 restringe a área ali, faz o corte do perímetro urbano, tá? E o que tem na lei de 2018, na revisão do plano diretor atual, gente, essa área é uma zona de interesse turístico sustentável, tá? Então, não cabe a ALC ali. A Cássia deve estar por aí, pode me corrigir se eu estiver equivocada, tá? Aí, o que me pergunta nessa zona de interesse turístico sustentável definida pelo novo plano diretor, quais são os usos permitidos? Tá? Vai passar a patrola nos pobres que estão ali situados, incluindo esse parque aquícola? Bom, seria isso, gente. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Kelly. Nós temos também o professor Márcio inscrito. O professor Márcio pode fazer a sua pergunta, que a gente faz o bloco e aí a gente abre para o grupo responder.
Bom dia a todos. A minha pergunta é bem objetiva. Eu gostaria de saber, desse recorte do trabalho que vocês apresentaram, aonde que ele se encaixa de maneira inequívoca para a temática que nos norteou para esses trabalhos de seminário de integração, que é Ciências Ambientais, Conceitos, Métodos e Temas. É isso que eu gostaria de saber de vocês. Eu acho que a gente podia abrir para as respostas e o professor Lucas faz a pergunta na sequência. Pode ser, Lucas, ou você quer já fazer? Quer fazer? Ô, Kelly, eu quero fazer porque liga com essa do Márcio. Ok, pode fazer. Ok. É o seguinte, pessoal. Eu acho que, como o tempo ficou meio apertado no final, eu acho que foi justamente na parte que vocês poderiam detalhar melhor essa ligação do estudo de caso com a temática do seminário, né? Então, a questão que eu coloco, na verdade, assim, é pedir para vocês utilizarem um pouquinho esse tempo aqui do debate para poder tentar esmiuçar um pouco melhor essa relação no final, que eu acho que, devido ao tempo, não foi possível, tá? É isso. Obrigada, Lucas. Então, o grupo já está aberto para resposta. Ok. Obrigado, professores, pelas contribuições. Inclusive, pessoalmente, agradeço muito a professora Kelly, porque a disciplina optativa que fiz com ela auxiliou muito na construção, né, desse trabalho. E nós queremos evidenciar aqui, então, dentro da proposta, o que nós pensamos, né? Os conceitos, nós tratamos principalmente dentro dos conceitos dos conflitos ambientais, foi a temática que nós quisemos focar, assim como nós falamos desde aquele nosso primeiro encontro aqui, né, e ouvimos inclusive as sugestões que foram dadas, né, pelos professores e colegas, e nós agradecemos muito. Nós também quisemos evidenciar como que um estudo de caso pode contribuir para que nós possamos compreender esses conceitos na prática, e não somente compreender, como também ter subsídios para, como o professor Fernando e Lucas colocaram no grupo anterior, trabalharmos o aprofundamento dos conceitos, né, e inclusive levantamento de novas questões, fazermos novas reflexões ainda mais profundas, né? Nós também pensamos na questão dos temas que adviriam, subtemas, digamos, né, dentro dessas considerações que nós fomos, ao longo da pesquisa, né, descobrindo, e então nós pudemos fazer essa relação, né, principalmente com o Ostrom, porque a Ostrom, ela partiu de estudos de casos também, né, então ela fez vários estudos de casos e fez aquela proposta metodológica. E nós, então, seríamos um dos estudos de casos que poderiam ser utilizados dentro da mesma perspectiva, né. É claro que com o tempo que nós tínhamos, nós não conseguiríamos fazer uma série de casos ou algo ainda mais abrangente, por exemplo, que a gente poderia fazer de todos os parques do própria barragem de Lajeado, né, mas devido ao tempo e às nossas condições, a gente precisou focar em apenas um. E nós vimos que é algo que está bem do nosso lado, e nós não tínhamos conhecimento, talvez a academia não consegue ter esse conhecimento, até mesmo porque são muitas situações, mas como um exemplo mesmo de que algo ao nosso lado, que a gente às vezes desconhece, pode trazer tão ricas considerações dentro de uma área que estamos estudando, e essas considerações possam também servir de base para novos estudos, para novas revisões, e, enfim, para novas propostas, né? E só em relação à questão do plano diretor de Palmas, no livro do Basoli, na página 42, está muito especificado, né? Então, nós tivemos esse cuidado tanto de estudar ali pela questão do plano diretor e das leis municipais, né? Joseísa, uma grande parceira nossa, né? Porque ela está lá dentro,
e ela pode nos ajudar ali nos mínimos detalhes dentro da prefeitura, nos auxiliando a compreender tudo isso. O livro do professor Basoli nos auxilia também. E a Nicole, né, com a sua contribuição também da engenharia ambiental, foi muito importante na questão assim, de estudarmos o licenciamento ambiental do local, tudo mais. Então, tudo isso veio a calhar com grande contribuição para o nosso grupo. As meninas também, se quiserem complementar, elas estão à vontade. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer pelas contribuições. Professora Kelly, realmente, acho que a gente se distanciou um pouquinho dos autores ali no início, né? Querendo resumir demais, talvez, mas tem razão, é válido, sim. Não dá para desconsiderar dessa forma. Quanto à pergunta referente aos sistemas que nós utilizamos, é algo que eu achei bastante marcante e serviu bastante como aprendizado também dentro desse sistema, é aquilo que nós vimos até através do CAPRA, né, sobre esse sistema complexo, essa interação. E o fato de a gente ter trabalhado dentro, como estudo, o estudo de caso, né, nessa pesquisa, eu achei que a gente conseguiu colocar em prática, né, de uma forma, assim, bem rica, todos esses sistemas, a gente vivenciou isso, essa é a verdade, a gente viu de perto. Como disse o professor Lucas no trabalho anterior, né, quando falando dos conceitos, foi justamente essa busca pela base, né, a base, a vivência, a experiência. Então, essa somatória que a gente conseguiu encontrar veio fortalecer muito a nossa visão, né, diante dos diferentes olhares, considerando os diferentes agentes e com as diferentes variáveis. Então, é tudo realmente muito complexo. Eu acho que essa é a ideia que nos ensinou a enxergar o sistema. Professora Kelly, quer fazer uma pergunta rapidinho, e aí, vamos ser breve, porque nós temos muitos grupos, gente, a minha tarefa aqui é muito árdua, né, muito difícil, eu sei que é muito importante, todas as temáticas, o tema desse, realmente, ele é fervoroso, e a gente precisa cumprir aí, chegar até o final do dia. E, na sequência da Kelly, a gente já passa também para as orientadoras, Elineide e Mariela. Acho que é só uma sugestão, gente, para colocar no título a localização, né, Palmas, Tocantins, porque o par paquícola fica muito solto, é o lugar, mas está muito solto. E outro ponto que eu chamo a atenção, né, então, além da gente mutilar conceitos, a gente anda sendo muito redundante, viu? Quando a gente usa o termo, né, estudo de caso único, é uma redundância, né, gente? Estudo de caso é estudo de caso. Não precisa acrescentar o único, é uma redundância. Muito obrigada. Ok, Elineide, Mariela. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer às meninas, né, por terem topado entrar nessa conversa, que é um problema que exemplifica, né, uma questão das ciências ambientais e todos esses conflitos que se desenrolam no presente a menos de 20 quilômetros da sede do CIAMB. Então, nenhuma de nós conhecíamos, assim, essa questão. Então, obrigada por isso, obrigada, Mariela. Foi o nosso primeiro encontro aqui de trabalho e muito frutífero. Eu acho que nós começamos, né, enfiamos a mão no vespeiro, tem muita coisa interessante e isso até nos leva, né, a refletir sobre outras questões relacionadas às ciências ambientais. Então, reforçando a questão do Márcio, qual é a relação com a temática, né? Então, se nós prestarmos atenção nos grupos que vão fazer as apresentações, existe uma coisa assim, do que a literatura fala, do que se falou. A nossa questão, ela foi tentar abordar aquilo que está acontecendo agora, né? Como é que nós efetivamente, enquanto academias, estamos abordando essas coisas que estão acontecendo embaixo do nosso nariz, literalmente.
Ok? Então, é mais nesse sentido a reflexão do nosso grupo. Lógico que todas as contribuições, quem não falou aqui e quiser encaminhar para nós, estamos abertos, são todas super bem-vindas. Obrigada. O que aconteceu, Mariela? Não, na verdade é que eu perdi a internet no meio, eu tô com a câmera em um e o áudio no outro. Aí eu abri o microfone no lugar errado, perdão. Tá bom. Olha, os 45 aqui é complicado, né? Eu queria agradecer primeiro a Elineide, depois as meninas. É a minha primeira participação no seminário. Foi a primeira vez que eu participei de seminário. Então, eu não vou mentir que eu não tive dificuldades, foi um aprendizado muito rico para mim. Eu agradeço as contribuições de todos os professores, sabe? É muito rico esse momento de aprender. E eu me coloco aqui como iniciante mesmo, né? Eu estou construindo também esse ano e estou tentando tirar dessas lições, o máximo que eu posso, né? Então, assim, algumas falhas podem ser minhas. Eu acredito que sejam minhas até, né? Tanto que, às vezes, a mesma cor do mapa, que a gente poderia ter chamado diferente, a questão ali do distrito turístico, para a área de lazer da mesma cor, às vezes dá uma confusão na hora que olha o mapa. Mas são coisas que a gente vai aprendendo por tempo. Então, eu só quero agradecer a vocês de estar aqui também, né? E queria parabenizar a Nicole, a José Isa e a Rebeca, porque o trabalho é delas, né? No fundo é isso, é o trabalho delas. Então, é só isso. Muito obrigada. Obrigada ao grupo. E aí a gente vai, então, para a nossa terceira apresentação. Vou finalizar aqui esta gravação